Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Agora, falando de Fluminense. Quero perguntar o seguinte, Fluminense não cai mais? Acho que não tem uma resposta. Dá pra bater assim? Não tem uma resposta. Eu tô confiante que o Fluminense não cai mais. Então. Fluminense tem 17 pontos. Pode, por exemplo, na próxima rodada... Não, pode pular pra 15º. Então. O Corinthians tem 19. Só que tem que ter calma, tem que perder né? todo mundo também. É que a gente já Mas viu já saiu também. do buraco que tava. Só que, por exemplo, o Cuiabá... Já fez o principal. O Cuiabá, que está na zona de rebaixamento com a mesma pontuação que o Fluminense... Jogos a menos. Tem um jogo a menos que o Fluminense. É contra o Vasco. O Vitória, que tá nessa situação, conseguiu uma vitória improvável contra o Palmeiras, tem os 20 jogos, mas tem 18 O pontos. Fluminense tem 6 pontos a menos que o Vasco e um jogo a menos que o Vasco. E o Vasco tem um jogo a menos também contra o Cuiabá. Não, o Fluminense tem um jogo a menos que o Vasco. Ah, tá. E tem 6 pontos a menos. Não, tem um... deixa eu ver... Acho que eles são mesmo número de jogos. É o mesmo número de jogos. Mesmo número? 19 e 19. Então tá, 6 pontos do Vasco. O que eu tô dizendo é o seguinte... Já foi 10, já. Não foi 10, mas o Vasco também... O Vasco emendou, Foi 10 o Vasco já. emendou 4 vitórias seguidas, o que é anormal no ano do Vasco. Vitórias seguidas, 4. 4 vitórias. 4 vitórias seguidas. O Fluminense emendou Fluminense 2. agora- É normal, Três, o Vasco... 3. Cuiabá, O Fluminense Palmeiras e... emendou tem que 3. O fazer normal, daqui a 3 rodadas, a gente tá aqui com pelo menos uma derrota do Fluminense no próximo Porque vai ser mas se ele vence, Isso vai acontecer. Se ele vence o quarto jogo, que pode acontecer o que aconteceu com o Vasco. Pode acontecer. Uma arrancada dessa galera que tá na parte de baixo pode te alçar. Puf. Sim. Aí você sai da zona do rebaixamento. Mas enquanto o Fluminense saiu do problema que tava, tá bem melhor do que antes, mas os times que estão competindo com eles estão vencendo também. O Grêmio ganhou, o Corinthians ganhou recentemente. O Vitória. Eu acho que Vitória não- venceu. Não vai ser algo que a gente vai conseguir ter como Então, Mas o acho que- Atlético Goianiense perdeu, o Cuiabá perdeu. O Atlético Goianiense, eu acho que daqui a algumas rodadas a gente O vai... lance é que o primeiro vai turno do largar Fluminense já. foi tão abaixo da média que quando chegarem as oscilações normais de um Exatamente. time que está em evolução, Ganhar do a Palmeiras... tabela vai tratar como emergência. Ganhar do Palmeiras, mesmo em casa, ele é vai estar normal. longe da zona pra saber se nessa oscilação ele vai voltar pra zona. Não, que e ganhar acontece do Palmeiras, mesmo nessa situação, mesmo na situação normal do Fluminense, é normal ganhar do Palmeiras? Não é normal. Não é normal. Não, e, né? e o Fluminense ganhou. Fluminense e Bahia, próximo jogo no no Maracanã. O Bahia que vem Quem tá com oscilando... viés de alta agora? Fluminense. O Fluminense. O Bahia tem um time melhor. Mas aí que tá. Mas E vai estar em meio à disputa também. Sim, mas... o Bahia Quando é o jogo? Brasil contra o Mas é, Botafogo. mas é o que a gente já bateu aqui também. O Fluminense joga melhor quando for enfrentar times que vão Vai dar mais jogar com a espaço, bola que no vão pé. jogar. Aí o Fluminense em casa contra o Bahia vai se Mas sentir obrigado a jogar com a bola no pé e o Bahia vai se aproveitar. Mas aí o Mano deve fazer o quê? Não dar essa bola E pro aí- Bahia e atrair aí o Bahia. Maracanã vai Não, e o Bahia, descer joga a assim, lenha o Bahia em cima jogou dele. assim contra o Flamengo. Sim, no o Flamengo deu Maracanã. a bola pro Bahia. E jogou no contra-ataque. Você falou sobre a diferença de 6 pontos, né? Depois de Fluminense e Bahia, sabe qual é o jogo? Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense. No Newton Santos, provavelmente. Então, por isso que assim, eu Acho não que consigo já pode cravar falar. agora que não vai cair, mas assim, agora tem uma luz. Tem um trabalho. Tem Thiago Se esse Silva. trabalho... Thiago Silva chegou. Thiago Silva, Não André levou gol. e João Arias. Que O podem... problema do André e do John Arias é Desses que eles três vão nomes, sair. daqui a aí. um mês você pode falar só um, possivelmente. Pode. Ou não pode. O André dizem que já é uma coisa mais... Concreta. Concreta. E o Arias... O staff do Arias, né? Mas agora o Brasileiro do Fluminense é claro. O Brasileiro do Fluminense é pra não cair. Sim. Isso facilita nessa E o corrida. André e o Arias vão estar domingo jogando contra o Bahia. Esse jogo já pode tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. Então, assim, Dito isso, o Bahia também quer vencer. Mas E é um o melhor elenco, time do elenco que o eu acho. Eu Fluminense. sempre disse isso aqui. Pra mim é um elenco pra não cair. Aí vão surgir, quer ver? Pra mim é um elenco pra não cair. Todo O mundo elenco do concorda. Fluminense só cai com uma gigantesca tragédia. Sim. Que Pra já mim não aconteceu. cairia. Que já aconteceu, né? Então tá correndo atrás de um problema Não, que já aconteceu aconteceu. algumas vezes. Que era de um elenco. Não, ele tá falando que já não era aconteceu pra no cair. Não, já campeonato. aconteceu no campeonato. Não, tudo bem. Que é o Mas primeiro turno. Já aconteceu uma tragédia. Tudo bem. O que eu tô dizendo é o seguinte: o Fluminense não tem elenco pra cair. A tragédia não aconteceu porque o Fluminense não caiu. Eu acho que com esse elenco que tem, com a chegada do Thiago, com o retorno do André, com a volta do Arias da Copa América, eu acho que o Fluminense sairia. É o meu pensamento. Foi trocado o técnico, o Marcão não deu certo, trouxe o Mano Menezes, que ninguém achava um bom nome. Se Isso não alguém tira- aqui surgir e falar Perfeito. que o Mano Menezes era Mas um bom não nome tira o que todo mérito mundo do Mano, acreditou, mas isso não tira o claro que mérito. não, ele tá fazendo um grande trabalho. Não, até que ele vai aproveitar isso aí também pra se Ninguém precisa reposicionar no falar pro mercado. técnico dar Pode se certo ou dar reposicionar errado. no mercado com isso.
Mas ele era um treinador que quando chegou foi extremamente criticado. Mas, de novo, tem que bater nessa tecla. É um técnico que abraçou o problema do Fluminense. Ele poderia... Um time que Tudo luta bem, pra não cair. Ele abraçou o problema no Corinthians no ano time que passado, é fez um pra trabalho ver primeiro ruim. o lado defensivo do que o lado ofensivo. Abraçar o trabalho, o Wagner Menezes, o Wagner Mancini. Wagner Menezes. Tá. Wagner Menezes. Vale, tá na cabeça! Não vou nem concluir com o argumento mais. Era Wagner Mancini? Mancini. Bingo! Tu falha, olha. Agora, Tá no Goianiense. Comer um Wagner torresmo aqui, vou comer um torresmo. eles não vão deixar eu abraçar o argumento, que eu tava bem no argumento. O Wagner Mancini, ele abraçou o problema do Atlético Goianiense. Não adianta ele abraçar o problema do Atlético Goianiense. Não, é porque você falou do... O do Vitória, o Carpini, não adianta que ninguém sabe o que é tossir no bagulho, só a gente. Agora, o seguinte, o Wagner Carpini Mancini, tá- ele abraçou Olha, Enzo, o Wagner Mancini, ele abraçou o problema do Atlético Goianiense, não adianta. Mas você falou do... Abraçar o problema de um time não adianta. Não, você falou do Mano... Acho que não adianta abraçar. O Mano abraçou o Corinthians, não deu certo, mas ele tirou, né? Jogou mal, mas ele tirou. Mas o Vanderlei teve uma pontuação maior que a do Mano. Sim. Perfeito, mas tirou. Mas ele... Talvez o Vanderlei tirou, então. Não sei. Mas aí... Que mandaram embora o Vanderlei, porque o Vanderlei começou a perder. Sim. Eu lembro que o Vanderlei ficou invicto. Mas o aproveitamento dele é começou a maior perder. que o do Mano. Sim. É Não, que perfeito. o Mano não caiu nas graças naquele trabalho do Corinthians, mas ele terminou o campeonato fora da zona. O né? Ramon Dias, ele tira o Vasco. Sim. No último jogo, aos 30 e lá Sim, vai. fazendo um Se o sexto gol lugar, do né? Serginho Macedônia não é feito, ele abraçou o problema, fez uma puta campanha e não tirou. Sim, e ninguém ia falar um ai do... Eu não ia falar um ai do... E a galera que Ramon caiu Dias. toda, Um ai. tem treinadores que abraçaram o problema. Sim, porque vai ter que Sim, cair. porque alguém vai ter que cair. É isso. Dito isso, o Fluminense tem Por um exemplo, elenco muito bom que, abraçando o problema, pode se livrar do rebaixamento Por exemplo, muito mais olha, fácil do que o Juventude. eu já- do que claro. qualquer outro... O já Fluminense vi- tem mais elenco que o Vasco, mas muito mais. Eu já vi duas Mais videntes. elenco que quase todo mundo tá na Mais parte de elenco baixo que o da tabela. Fortaleza, Do que o Corinthians. que o Corinthians. Eu já vi duas videntes Hashtag informação. fazendo a previsão desse campeonato sobre rebaixamento, sobre título, sobre tudo mais. E deixando o Fluminense na zona. É. Mas como rebaixado. Eu já achei isso no primeiro turno. Falei, cara, acho que vai ser muito difícil. Eu não cravei como uns aí. Já teve gente cravando no primeiro turno. Já caiu, não tem jeito. Mas agora, ele tá fazendo o que tem que fazer, que é ganhar jogos em sequência. Se vai sustentar isso aí, vai depender também muito dos outros também. E aí, tem que deixar passar o campeonato um pouco pra ver. Estão falando aqui que o time do Bahia não é melhor que o do Fluminense. Não é melhor? É, loucura, né? Melhor. Pelo amor de Deus. O time? O time time é melhor. melhor. É. Esse time formado esse ano aí. Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro. Pô, Agora, o assim, Fluminense, por exemplo, tá saindo aí com o menino da base, né? Cauê Elias. Fazendo gol, que o Com o Serna jogando Cano, bem. Né? O Serna, Contratação. jogador interessante que veio... Thiago Silva resolvendo todos os problemas defensivos do Fluminense. É, que assim, não é que... É que aconteceu dele chegar e o time não sofrer gols, mas com certeza tem o lance da influência dele ali, né? E o time mais protegido, né? Só falar pra galera, também. não tô falando que o Bahia tem melhor elenco que o Fluminense. Eu tô falando que o time do Bahia é melhor que o Fluminense. São duas coisas completamente Pra mim, ele diferentes. tem melhor elenco também. Não, eu também acho que tem Não é melhor elenco, eu não acho, não. Então, porque o Fluminense Foi da agora... banco, eu não O acho, Fluminense tá passando agora por um monte de Elenco, eu não situação acho, não. de limpa de grupo, né? Já dispensou o Douglas Costa, tá dispensando o Pires, o Gabriel... Mas o time é Renato melhor. Augusto virou É, o Renato Augusto entra. 57ª opção. O time é melhor, tanto que um tá em sétimo e outro tá em reconstrução. Mas agora. você pegar o Fluminense, vai É um mexer time no, em reconstrução. vai mexer no Fluminense. Hoje você botaria o O Fluminense Marquinhos, contratou... que começou no Fluminense não, banco. O Bahia contratou uma joia uruguaia agora que era pretendida pelos Ralf times Cachorro europeus. mandou R$5. Mano, no Flu, essa panela de pressão pode ferver a qualquer momento. O que hoje é solução, amanhã pode ser terremoto. O cara é um completo de um pipoca. Pipoca é foda. Quem é um completo de um Ralf. pipoca? Mano, pipoca... Ralf, o cachorro, mandou R$5. Ah, de novo. Mano, no Flu, essa panela de pressão foi. pode ferver a qualquer momento. O Mande que hoje é solução, o amanhã seu live pode Pix. ser terremoto. É O assim cara que é rola. um completo de um pipoca. Calma aí, cara. Palmas para... Como é que é o nome dele? Ralf. Ralf. O volante Ralf. Tá aí. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.